surgindo ao longo da minha vida profissional e pessoal, né? Quando eu era jovem, eu escrevia em cadernos alguns pensamentos, versos, poemas, e alguns deles foram publicados nos meus livros. Tenho escrita acadêmica, né, escrita escolar, e eu diria que a minha escrita, ela não é tão fluente, não. Ela é trabalhosa, ela envolve pesquisa, muita leitura, é um tal de escrever, reescrever. Também teve a escrita que ocorreu em sala de aula com os meus alunos, né? Eu proporcionava a eles momentos de escrita coletiva, onde discutíamos a temática, discutíamos as propostas, e era um exercício incrível, inclusive gramatical, né? De construção de parágrafo, de ideias, de troca de frases, de rever pontuação. É um exercício que eu recomendo, né? E também havia a escrita individual. Nesses momentos, eu muitas vezes me colocava no lugar deles, escrevendo as mesmas propostas e também sendo alvo de críticas. Então, na hora da roda da leitura, na hora de você mostrar seu texto ao outro, eu era também avaliada, entre aspas, né? Mas foram esses textos, eu diria que até que foram escritos em sala de aula, que me levaram a publicar um livro. Os livros hoje, né? Por incentivo de colegas e de alunos. Então hoje abraço essa profissão que, por mais gostosa que seja, que escrever, quando eu escrevo esses meus livros para a infância, não penso na idade, mas acaba saindo de uma forma ou outra, eu me divirto muito, mas também passa por várias escritas. É essa a minha experiência, que ainda está em andamento. É essencial que falemos sobre a importância do incentivo à leitura, porque ela é fundamental na vida de qualquer ser humano. Nós já lemos ao nascer, né? Então, a leitura ela é responsável por expandir conhecimentos, exercitar nossa criatividade e imaginação, ampliar nosso vocabulário, trabalhar a linguagem, aprender a interpretar ou a ler as diferentes camadas que um texto às vezes nos proporciona, né? As metáforas, o que está nas entrelinhas. Ela também nos proporciona que a gente possa desenvolver o espírito crítico, entre tantos outros fatores, né? Então, é importante que tanto a família quanto a escola ampliem essa leitura e incentive essa leitura, não só de livros, como de mundo, indo a feiras literárias, a parques, museus, bibliotecas, né? Frequentar a biblioteca. É bom que a criança veja seus pais lendo, que ele tenha um tempinho para ler com a criança. O vínculo que se estabelece entre criança, leitor e mediador é um vínculo afetivo que ele leva para o resto da vida, principalmente se ele tiver também mediadores na escola que mantenham esse vínculo de afeto, de respeito, que esse formador seja também um bom leitor, que ele leve uma diversidade de textos, de gêneros textuais, materialidades diferentes, temáticas diferentes, que se explore ao máximo essas leituras, né? Essas diferentes camadas de leitura, como eu disse, que discuta os textos com esses jovens, com essas crianças, e que continue incentivando para que ele se torne no futuro um leitor proficiente, um leitor que possa estar independentemente fazendo as leituras da vida, do mundo, né? Como dizia
Antônio Cândido. A leitura, a literatura em especial, é um direito. A minha relação com essa raça de cachorro, ela é extremamente afetiva. Sempre achei esse cachorrinho muito engraçado pelas suas características, né? Perna curta, corpo longo, baixinho, orelhas caídas, com um olhar super serelepe, brincalhão. E aí eu resolvi que escreveria essa história a partir de duas situações que me remeteram a essa lembrança. A ideia dessa narrativa, ela ocorreu numa época em que estávamos de férias, alugamos uma casa e o vizinho ao lado tinha um cachorro que eu chamo de salsicha, né? Um cachorro que eu já gostava e admirava. E ele entrava o tempo todo na nossa casa, as portas ficavam abertas e ele era muito engraçadinho e a gente nem percebia o que ele estava fazendo, né? Até que a dona, depois de um tempo, veio nos devolver um par de meia, um pé de chinelo e uma faixa que eu usava no cabelo, né? E esses objetos foram encontrados na casinha do cachorro. Eu achei aquilo tudo muito interessante, nos divertimos muito. E numa outra ocasião, muito próxima, né? A minha sobrinha neta, ela ganhou de presente também um cachorro dessa raça. E ele era, assim, também espiritado, serelepe, olhos grandes, curiosos e azuis, e tinha o mesmo hábito de recolher as coisas que ficavam deixadas pelo chão. Então eu falei, não é coincidência não, eu tenho que escrever alguma coisa sobre esse cãozinho tão engraçado, tão carinhoso e tão brincalhão. Aí surgiu o Salsicha. Eu resolvi escrever o roteiro do Salsicha. Eu já tinha em mente que seria um livro totalmente ilustrado, sem palavras, com exceção da palavra salsicha, que remetia a um duplo sentido e que seria dita, né, em todos os cenários, em todos os lugares pelos quais o personagem principal iria passar. E também queria que fosse um livro brincante, um livro em que o leitor pudesse explorá-lo das diferentes formas, e que no verso do livro contivesse a surpresa, o personagem, que funcionaria também como uma espécie de livro pôster medidor de tamanho de criança, que, como vocês vão ver, ele também acabou sendo um medidor de tamanho de um adulto, da criança que nos habita. Então foi muito gostoso. Eu apresentei o roteiro para o meu amigo Fernando Pires, que já havia ilustrado o meu primeiro livro, Pela Calhos, o Simplesmente Ler. O segundo livro foi o Somos o que Somos, mas Nem Sempre, pela Leitura e Arte. E ele topou com uma gentileza, uma generosidade incrível, porque eu queria mostrar para a editora algo mais palpável que não fosse somente o meu roteiro, né? E aí foi assim que a Lurdinha, da Abacate Semente, abraçou esse projeto para nossa alegria. Eu quero dividir com vocês uma alegria imensa do feedback que eu tenho recebido de algumas mães cujos filhos já receberam salsicha. Então, eu estou recebendo recados por etapas, né? Então, num primeiro momento, é um encantamento, um deslumbramento, é um brincar com a materialidade do livro, com o tamanho da sanfona. E aí é um tal de se medir, pedir para o pai se medir, vamos medir o tamanho da minha avó, da minha mãe, eu quero que esse pôster fique na parede do meu quarto, tem até um buraquinho ali para facilitar, né? E aí também percebem uma palavra que se repete, mesmo aqueles que não
leem, eles observam que essas letras se repetem. Aí, em outro momento, a mãe me disse que, passada essa primeira exploração, essa descoberta, o seu filho observou os personagens, que os personagens não se repetiam nas diferentes cenas, observou os lugares que também eram diferentes, e que esses personagens, sei lá, poderiam estar numa mesma rua, numa mesma cidade, havia lá um açougueiro, um feirante, uma jornaleira, um funcionário de construção civil. Então ficaram nessas inquietações, né? Outros já chegaram na última página, né? E viram uma senhorinha com um cachorro. Mas eu ainda não recebi nenhum feedback cujos filhos já tenham chegado a explorar totalmente o livro. Uma das mães me disse assim: e aí, Edith, o meu filho ainda não percebeu que o Salsicha aparece escondido em todos os cenários. Posso mostrar? Claro que não. Não vamos tirar o doce da criança. A descoberta é o que há de mais maravilhoso. O que o mediador pode estar fazendo é aguçar esse olhar, instigar, fazer algumas perguntas para que ele, sozinho, chegue a essa descoberta.